Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre as dificuldades das crianças na escolinha. Tive um pequeno atraso aí. Quem é mãe aí sabe, né, que às vezes a hora de dormir dá um trabalhinho às vezes. Mas aqui estamos para falar hoje sobre um tema, né, que eu venho pensando em trazer aqui há muito tempo, né, porque aí nós passamos por tantas idas e vindas das escolinhas, mas agora me parece que as coisas estão mais estabilizadas, então é natural, né, que a gente esteja lidando com essas questões aí relacionadas às crianças nas escolinhas. Então sejam muito bem-vindas. Então, gente, eu queria até compartilhar com vocês que vocês sejam muito bem-vindas com tudo e com todos. O que quer dizer isso, né? Aprendi isso há pouco tempo com a minha querida professora e ela, da minha formação, A Origem da Vida, e ela compartilhou com a gente essa visão, né, sobre quando a gente é recebido, a gente não é recebido sozinho. Quando a gente chega, a gente não chega sozinho. A gente traz todos os nossos, né? Os nossos pais, nossos filhos, nossas famílias dentro de nós, dentro da nossa história, da nossa bagagem. E nós também trazemos, né, a nossa bagagem de vida, as nossas crenças, nossas experiências, nossas expectativas, medos. Então sejam muito bem-vindas com todos e com tudo que vocês trazem aí na bagagem de vocês. Então hoje, né, para quem não me conhece, eu sou Luciana Santos, sou terapeuta materno-infantil, tenho um olhar aí voltado para o todo, né, para o holístico. O que quer dizer isso? Que eu busco olhar as pessoas, né, como um todo, corpo, alma, mente e emoções, né? Muitas pessoas me perguntam o que quer dizer essa abordagem holística nas terapias. E quer dizer exatamente isso, a gente olhar para as pessoas, olhar para as mães, olhar para os filhos, olhar para as crianças, né, para qualquer pessoa como um todo, né, com um corpo emocional, com um corpo físico, com uma alma e também aí o coração, né, que traz todas essas emoções também. Então, tendo essa visão, né, eu trabalho como hipnoterapeuta, algumas pessoas me conhecem como hipnoterapeuta, e também com a psicologia pré e perinatal, que eu trago para todos os trabalhos que eu faço. E aí quem já acompanha o conteúdo sabe o que quer dizer, mas quem não sabe, quem ainda não conhece, né, vai ter a oportunidade de ouvir um pouquinho aqui. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema e eu vou pedir licença aqui para vocês, para de vez em quando olhar aqui para o lado, que eu vou pegar algumas anotações que eu fiz, que eu compartilhei com vocês, né, aí nos stories, e pedi que mandassem as dúvidas, os questionamentos, né? E aí eu vou olhando aqui para acompanhar e para ir respondendo. Essa live, né, é como uma aula mesmo, feita para mães, né, de crianças aí que estão na escolinha e também para educadoras, né, que trabalham com crianças nas escolinhas. Então eu vou olhando aqui para acompanhar, tá, gente? Então vou pedir licença a vocês para ir olhando aqui, mas no primeiro momento, né, o que eu quero dizer para vocês é o que eu vou trazer aqui, o que eu quero dizer para você é que as respostas que você busca, né, aí para lidar com as dificuldades que hoje você enfrenta com o seu filho, né, que pode estar enfrentando aí com o seu filho, essas respostas estão dentro de você ou dentro deles. E o meu papel aqui é te mostrar como que você acessa essas respostas, porque as respostas estão dentro de cada um de nós, dentro dos filhos, dentro de nós, e a gente só precisa então descobrir o caminho, como que a gente faz para acessar essas respostas, né? E é isso que eu me proponho a fazer aqui, e inclusive, né, me proponho a fazer em todos os trabalhos que eu faço, conduzir e ajudar as pessoas a chegarem às respostas que estão dentro delas mesmas. Então, é uma forma, é uma abordagem muito diferente, né, do que a gente normalmente encontra quando a gente fala sobre
problemas do dia a dia, problemas e dificuldades que a gente enfrenta com os filhos, mas é o que eu quero compartilhar com vocês, porque é o que funciona para mim, é o que funcionou na minha vida, é o que funcionou na vida de muitas mães e que tem, né, a oportunidade de estar comigo em algum dos meus programas e que hoje colhem frutos na sua vida e na vida dos seus filhos também. Então, aqui eu estou falando, né, dificuldades das crianças na escolinha. Muitas vezes a criança não quer, né, talvez aí o seu filho, né, não queira ir para a escolinha, né, tenha dificuldade de ir para a escolinha, ou quando vai, né, chega lá, não consegue ficar bem lá, às vezes chora, às vezes não consegue comer na escolinha, não consegue mamar, né, os bebezinhos quando vão para o berçário. E às vezes esse momento, né, de levar as crianças para a escolinha, talvez para você seja um momento muito desafiador. Então, eu quero que você compartilhe aqui, né, quais são as dificuldades, talvez não sejam essas, mas sejam outras, né, e eu quero que você compartilhe aqui quais são as dificuldades aí que você está vivendo na sua vida hoje com seus filhos na escolinha. Eu vou compartilhar com vocês aqui também um pouco sobre como é a minha experiência, né, como tem sido a minha experiência com meu filho, porque meu filho tem 4 anos e meio, ele ficou praticamente 2 anos, né, fora da escolinha, ou até um pouquinho mais fora da escolinha, em função da pandemia e em função de todo esse processo que eu vou contar aqui para vocês também, que são exatamente as dificuldades que a gente enfrenta com as crianças na escolinha. Então, o que vocês trazem aí, né? O que vocês compartilham aí, o que vocês trazem, quais são as dificuldades? Vamos compartilhar aqui, gente. Aqui a ideia é fazer algo bem interativo mesmo. Então, gente, como que tem sido aí para vocês? Como que tem sido essa experiência? Como que tem sido levar seu filho para a escolinha? Como que tem sido essa vivência para vocês? E mais do que isso, eu queria também perguntar e começar compartilhando com vocês uma coisa. Mais para frente vocês vão entender o porquê dessa pergunta, mas eu já quero fazer para vocês agora, quero que vocês reflitam aí, não tenham pressa de responder, né? Se vier a resposta, tudo bem, mas eu quero perguntar para você, né, o que você sentia lá quando você era criança, quando você ia para a escola? Como que era para você a sua relação com a escolinha? Você gostava de ir, se sentia bem lá? Ou era difícil essa relação? Então, respire aí profundamente, né? Talvez feche seus olhos, pense sobre isso, deixe, né, o seu corpo responder e vamos, né, elaborando isso aqui aos poucos. Eu posso dizer, né, de experiência minha vivida, né, lá na minha infância, que eu não gostava de ir para a escolinha. Mas isso é algo que talvez ninguém saiba, porque todo mundo que me conhecia acreditava, né? E sempre disse que eu era apaixonada pela escola, porque eu sempre gostei muito de aprender e sempre fui uma criança muito adaptada ao mundo, né? Aquilo que era esperado de mim. Mas, né, lá dentro de mim, eu não gostava, eu me sentia muito sozinha, eu tinha medos. Então, eu quero que você pare um pouquinho, né? Reflita sobre como era para você. Como era para você essa relação? Como que você se relacionava com esse momento de estar na escolinha, com os desafios que a escolinha trazia? E aí, aos poucos, aqui a gente vai elaborando isso, tá? Então, né, a primeira coisa a primeira dificuldade que a gente, né, enfrenta, em geral, né, que as mães trazem, é a dificuldade de as crianças quererem ir para a escolinha, elas não querem ir para a escolinha. Então, não sei, né, se é o seu caso aí, seu filho não quer ir para a escolinha, ou não quis, né, no momento inicial da adaptação, mas esse é uma das dificuldades, muitas outras acontecem. Então, deixa eu ver o que a Claudinha está comentando. Lu, Gabriel já está com 11 anos, porém uma dificuldade que ele sempre traz é a de sempre ter alguém fazendo bullying ou batendo nele. Mudou de escola esse ano já e já aconteceu de novo. Olha que coisa, né? Olha que coisa rica aqui para a gente discutir, para a gente elaborar. Então, muito obrigada, Claudinha. Ao longo da nossa reflexão, eu vou trazer isso sim.
De imediato, né, o que eu posso dizer é, imagina só, né, assim, para uma criança, e o Gabriel está com 11 anos, a Cláudia está dizendo que isso vem se repetindo. Então, imagina só o quanto, né, isso já machucou essa criança desde lá de trás. E claro, né, que a gente não está aqui neste momento para também ficar julgando se foi certo, se foi errado, se o que a gente fez foi certo. Não, aqui a gente está para entender e para trazer novas perspectivas também. E para trazer aí caminhos para a solução, para a gente realmente poder lidar melhor com essa necessidade, que hoje é uma necessidade, né? Cada vez mais isso está introduzido na nossa sociedade. Hoje a realidade nossa, das nossas crianças a grande maioria das crianças passa o dia inteiro na escolinha. Então não sei como é aí para o seu filho, mas imagina, tem criança que entra na escolinha às 7 da manhã e sai às 6 da tarde, 7, e elas vão para casa cansadas só para dormir e ficam pouquíssimo com os pais. Os pais têm que trabalhar, né? E a gente aqui sabe, né, de todas as demandas, todas as necessidades que a gente tem da vida moderna, porém é uma realidade, e é uma realidade que traz consequências e que traz efeitos, né, que são esses aí, essas dificuldades que a gente enfrenta. Eu gostava da escola porque era o meu lugar de refúgio, tive uma infância difícil e me sentia melhor na escola do que em casa. Mesmo sofrendo bullying, era melhor do que na minha casa. Olha só que reflexão que a Jéssica traz para a gente, né? Então também eu vou abordar sobre isso aqui, Jéssica. Seja bem-vinda, Cris, a Dorinha, minha irmã. Eu vou também falar sobre isso aqui, tá, Jéssica? Então segura só um pouquinho aí que a gente já vai falar sobre isso, tá? De toda forma, já adiantando, né? Olha só a situação, né, dessa criança. O que essa criança vivia? Era um refúgio para ela de tudo o que ela vivia de tão ruim, né, de tão pesado dentro de casa. Para ela, mesmo que fosse ruim na escola, ainda assim era melhor do que estar em casa. Então é algo que as crianças também hoje, muitas delas também passam por isso. E assim, quando eu pedi para a gente, né, para a gente trazer para a gente o que a gente sentia lá na infância, porque aí a gente começa também a se conectar com isso que está neles, essas dificuldades que eles têm e que a gente traz para a gente, né? A gente está ali com um filho que não quer ir, a gente precisa sair para trabalhar, mas ele não quer ir, ele chora, às vezes ele enrola, às vezes ele está indo, mas ele dá 2 passos para trás, chega na porta, ele não quer entrar, e aí ele chora e não quer entrar de jeito nenhum. Muitas vezes acaba fazendo ali, né, o que as pessoas consideram como aquela birra, né, não quer entrar. Aí, de repente, a gente olha para o lado e as pessoas olhando, a gente se sente mal, a gente não sabe o que fazer, né? Então, assim, aí tem aí aquelas questões, né, que a Jéssica também colocou. Não sei se é o seu caso também, né, Maíra? Mas aqui também aquelas questões, né? A criança, inclusive hoje eu comentei com uma mãe, que a criança, né, nós todos os seres humanos, nós temos dentro de nós um sistema de adaptação. Então a gente vai se adaptando a situações diante daquilo que está se apresentando para nós. Então às vezes em casa não é tão bom assim, na escola a gente encontra o refúgio. E não quer dizer que sempre vai ser ruim na escola, né? Mas para algumas crianças, e que pode ser o caso, né, este é um refúgio, o refúgio de algo que é muito dolorido para elas. Então, é sobre isso e sobre um pouco mais que a gente vai falar aqui. Então, gente, eu vou compartilhar um pouquinho aqui sobre o Miguel, né, para vocês terem uma ideia aí, e a gente vai passar por tudo isso, tá? O Miguel, então, como eu comentei lá no comecinho, Miguel ficou praticamente 2 anos sem ir à escolinha, porque lá no início da pandemia, ele saiu, né, a gente, né, todo mundo se recolheu em casa, e depois foi uma grande dificuldade, né, para voltar. Por quê? Porque, na verdade, para ele sempre foi muito sofrido esse processo, né, essa questão de ir para a escolinha e ficar na escolinha. E aí que tem o grande segredo. Qual é a maior dificuldade da criança? Quando ela não quer ir para a escola e quando ela tem, né, outras questões aí. A grande questão é, gente, que a resposta de tudo isso
está exatamente na bagagem emocional dela, nas necessidades emocionais que a criança tem, naquilo que é a fragilidade dela. E por que muitas vezes a gente não consegue resolver as questões, as dificuldades? Porque a gente não consegue enxergar isso que está por trás, isso que está por trás da dificuldade dela. Então é isso que está por trás das dificuldades dela, que é o caminho. É o caminho para que a gente torne essa convivência dela com esse estado, né, de coisas que é o quê? Que é a necessidade de ir para a escolinha, algo mais leve. A gente só vai conseguir ajudar as crianças, a gente vai conseguir ajudar o nosso filho, né? Você vai conseguir ajudar o seu filho quando você entender, então, o que está por trás das dificuldades que ele apresenta. Então, falando especificamente do Miguel, qual foi sempre a maior dificuldade do Miguel? Sempre a maior dificuldade dele foi a separação de mim. Então, e por que, né, a separação de mim? Pelo histórico dele de gestação, de nascimento e de comecinho ali, do comecinho da nossa relação. Então, a maior dificuldade do Miguel, ou seja, a maior demanda emocional, a maior necessidade emocional dele era ficar comigo. E por quê? Porque só comigo ele sentia alguma segurança. Mas porque lá no comecinho, né, na gestação, ele passou por uma gestação de risco, depois ele nasceu, a gente teve uma separação, aquela cesariana agendada, com muitos medos, com muitas tristezas, muitas angústias, e aquela separação que ocorre, né, de forma brusca, quando o bebezinho nasce, te dá ali por 18 segundos, que foi exatamente o tempo que ele ficou comigo, e ele foi para lá, para ir para o banho, e lá ficou, demorou, e depois teve um pequeno atraso lá também no quarto, enfim, ele demorou muito para chegar até mim. E quando ele chegou até mim também, eu só chorava, né? Então assim, olha a situação então, e isso, né, quem me acompanha já sabe que esses momentos, né, gestação e nascimento, eles são determinantes. Essas experiências que a criança vive no útero e no nascimento, elas são determinantes. Elas vão determinar todo o roteiro emocional da criança, todo o roteiro e toda a forma como ela vai enxergar. E isso vai definir também as necessidades emocionais mais marcantes, né, mais prementes. Então, para o Miguel, né, a maior dificuldade dele é o afastamento. É o afastamento da pessoa que transmite alguma segurança para ele, né, que no caso sou eu. E aí ele tem dificuldade de separação e para ele, né, qualquer lugar que ele vá, que seja novo, para ele vai ter essa dificuldade igual. Só que a diferença é porque às vezes ele vai se separar de mim para, por exemplo, ir para um parquinho, ir para um shopping, que ele sabe que ele vai se divertir. Então pode ser que ele ainda, né, a vontade de se divertir seja maior do que o medo, a insegurança, a necessidade de ficar comigo. Mas, né, não é sempre assim. Então, o que acontece? Essa realidade dele faz com que ele, né, tenha muita dificuldade de adaptação na escolinha. E isso é uma das situações, né, não sei se é o caso aí do seu filho, né, que pode ser a dificuldade do seu filho. Algumas pessoas aqui, eu acho que a Raquel comentou, né, que não gostava de ir para a escolinha, queria ficar com a mãe. Olha só, então é exatamente a mesma coisa, né? Então, quando a criança, quando, né, o meu filho não queria ir para a escolinha, não é que ele não tem nada com a escolinha. A questão é, em princípio, ele se separar de mim. Então, para a gente entender e acolher essas dificuldades, a gente precisa entender o que está por trás. Por que ele não está gostando da escolinha? Por que ele chora para entrar? Por que ele não mama lá? O que é ali a mensagem que ele está passando? Porque no fundo, gente, tudo é mensagem, né? Todas essas dificuldades, todos esses comportamentos, o choro, às vezes, né, lá na escolinha, uma dificuldade de interação, às vezes uma dificuldade de compreensão das atividades, uma dificuldade de se entregar para as atividades,
tudo isso é linguagem, é a forma de essa criança contar a história dela, o que está se passando com ela por dentro, quais as dificuldades que ela está enfrentando por dentro, o que ela está, o que está incomodando essa criança, o que está faltando para ela, o que está fazendo essa criança sofrer ou se sentir insegura, né? Então, no caso do meu filhinho, né, foi isso, né? A maior demanda emocional, a maior necessidade emocional dele é de segurança, de se sentir seguro por causa do histórico dele. Gestação de risco, nascimento em um contexto em que eu estava com muito medo, né? Eu tinha muito medo de anestesia, eu tinha medo do parto e, além de tudo, foi uma cesariana, e uma cesariana com todo esse envolvimento aí que eu comentei para vocês, né? A criança mal acaba de nascer e ela já é retirada da mãe para ir lá, para tomar banho, para fazer tudo aquilo, fica horas lá e volta. Às vezes a mãe está já, né, no meu caso, chorando, né? Enfim, eu não estava nem presente ali para ele, emocionalmente. Então, as dificuldades das crianças, elas têm o quê? Elas têm, na verdade, uma mensagem, elas são uma linguagem do que está acontecendo com elas. E o grande segredo, a forma como a gente vai conseguir acolher e ajudar e resolver essas dificuldades, vai ser compreendendo tudo isso que está por trás e acolhendo as necessidades emocionais da criança. E agora, eu queria comentar com vocês o seguinte, tudo isso aqui que eu estou falando, claro que é uma abordagem, né, bem diferente do que normalmente a gente espera, né? A gente espera o quê? Que quando a gente vai levar lá a criança para fazer a adaptação, não sei, né, se foi assim com você, pode comentar aqui, né? Quem é que nunca passou, né, pela situação em que a gente está lá, a criança está chorando, não quer entrar, e vem a coordenadora dizer, olha, não mãe, você está muito insegura, você precisa passar segurança para o seu filho, porque o seu filho precisa ficar, então você tem que ir, ou até mesmo orienta a gente a ir embora e deixar a criança chorando, ou até mesmo sair de fininho, né, meio escondido. E quem nunca passou por isso, né? Se vocês quiserem comentar aqui também, quem já passou por isso, essa é normalmente a abordagem que as escolas estão prontas para nos dar. Por quê? Porque nem sempre esses profissionais também conseguem ter todo esse conhecimento, todos esses recursos para nos acolher. Então eu sei, porque eu já passei por isso, né? E de ouvir ali a coordenadora, a diretora, a dona da escola falar o seguinte, mãe, você precisa desapegar, você está com mais dificuldade do que ele. No fim das contas, gente, na verdade, por mais que seja assim, e aqui eu perguntei para você sobre como era a sua relação com a escola lá na infância, porque, de fato, né, a nossa dificuldade também se torna a dificuldade do nosso filho. Mas quando a gente ouve isso não nos ajuda. Isso não nos ajuda por quê? Porque a gente está ali e não adianta ela nos dizer aquilo. Aquilo não vai resolver nosso problema. Aquilo não vai resolver, não vai acolher a criança. Então, o que a gente precisa realmente é aprofundar, é ir, né, um passo atrás. Mas fiquem calmas aí que a gente vai aos poucos aqui e vai construindo esse raciocínio, tá? Então, e o que está então por trás de tudo isso? Né? O que está por trás de tudo isso, dessas dificuldades das crianças, é exatamente a história emocional da criança. Né? Tudo o que ela viveu desde lá da gestação, nascimento e o comecinho da vida. O primeiro vínculo da vida que ela estabeleceu, que foi o vínculo com a mãe. Então, nesse período aí, a gente vai identificar as dificuldades da criança. Né? Quais dificuldades? Às vezes, a maior dificuldade dela é de confiar nas pessoas, é de se sentir segura. Às vezes é uma dificuldade, né, a dificuldade de separação da mãe. E a dificuldade de separação da mãe está relacionada à percepção de insegurança, né, de estar insegura, de não poder confiar naquelas pessoas que estão ali. E como então que a gente vai contornar isso? Trazendo para a criança e construindo com a criança essa confiança nas pessoas que estão ali. Mas para isso, essas pessoas que estão ali também, elas vão precisar também compreender essa demanda, essa necessidade da criança e
olhar para ela e oferecer a ela o que ela precisa. Então, só para dar um exemplo para vocês, né? No caso dessa questão da dificuldade de a criança se sentir bem, se sentir à vontade, ela fica o tempo inteiro, né, dentro da cabecinha dela, não é nem na cabeça, viu, gente? É no sentir mesmo. Ela se sente insegura, né? É como se ela estivesse revivendo aqueles momentos lá de insegurança, de quando ela estava na barriga da mamãe, ou de quando ela nasceu, né, do nascimento lá, que ela foi separada da mãe, ou que a mãe talvez estava indisponível emocionalmente, né, que é o que a mãe que está com depressão, a mãe que está vivendo às vezes um processo, né, de questão de saúde e não consegue estar presente ali, disponível emocionalmente. A criança, ela sente a insegurança. Então, para ela vai ser difícil se adaptar na escolinha, vai ser difícil fazer novas amizades, vai ser difícil ela querer estar em ambientes novos, vai ser difícil para ela estar em tudo. Só que a escolinha é uma rotina, então ela tem que ir todos os dias. E existe um recurso dentro de nós também, gente, que é assim, a gente, né, quando passa por uma situação que nos coloca em conflito, né, em estresse emocional, no dia seguinte, claro que o nosso sistema não vai nos permitir ir para aquele lugar. Né, essa sabedoria interior que a gente tem vai querer nos impedir de ir para lá. Então a criança ela já começa a evitar ir para lá. Mas ela nem sabe o que está acontecendo, ela não sabe. Se você perguntar, mas você não gosta da escolinha, você não se diverte lá, ela vai dizer, ela não vai saber dizer, você não gosta da professora, você não gosta do lugar, talvez não seja isso. Talvez, e de fato, ela às vezes até gosta, mas ela não consegue se sentir segura, ela não consegue se sentir bem para se separar da mãe. E aí, esse é o processo, é isso que precisa ser construído com ela. Outras dificuldades também, às vezes a criança não consegue fazer amiguinhos. Eu não sei se é o caso aí do seu filho, né? Se for, podem responder, e talvez a criança fique isolada lá, ela não consegue fazer amigos, ela não consegue se envolver nas brincadeiras, porque talvez exatamente a dificuldade maior dela seja se sentir aceita, ou se sentir pertencente, né? E isso vem de onde? Vem também da gestação e nascimento. Né? Que lá, quando ela foi gestada, talvez ela não foi desejada, talvez ela não foi, né, não era uma criança esperada, e ela tem dificuldade de se sentir pertencente, tem dificuldade de se sentir aceita, bem-vinda. Né? E aí ela se fecha, ela não se envolve, ela não interage. E o que fazer, né, diante disso tudo? A primeira coisa, gente, assim, né, eu quero compartilhar com vocês até a minha experiência. A primeira coisa é a gente conversar realmente com a escola. A escola precisa saber, né, dessas demandas, dessas necessidades da criança. Antes disso, né, claro, a gente precisa compreender, mas eu já estou pressupondo aqui que a gente já compreendeu essa situação, já compreendeu tudo isso que está por trás. Uma vez compreendido isso, a gente tem que então trabalhar com a escola, para a escola também ter conhecimento. Mas claro que muitas vezes a escola também não tem preparo, né, muitas crianças, né, não tem preparo, não tem nem recursos, né, humanos ali das pessoas, não tem preparo para conduzir essa situação com a criança e acolher a criança conforme ela precisa. Deixar chorando, sair de fininho, né, não existe nada mais que machuca mais a criança do que isso. Por quê? Porque além de ela estar se sentindo muito insegura, né, vamos imaginar aqui uma situação, imagina, né, eu vou colocar uma situação bem extrema aqui, para a gente realmente sentir na pele, no nosso corpo, nas nossas emoções isso. Eu não sei aqui quem já saltou de paraquedas, né, ou de asa delta, mas imagina só que a gente é levado lá num grupo, né? Alguém nos leva, né? Alguém nos leva para saltar de paraquedas. A gente nem está querendo ir, porque a gente quer ficar, né? Que a gente nem queria ir. Chega lá, a pessoa coloca a gente né? Imagina no paraquedas. A gente está lá dentro do avião, a gente está lá bem na portinha do avião, a pessoa está falando assim, você vai ter que saltar. Você vai ter que saltar e agora. O que a gente sente, né? Primeiro, essa pessoa não está se importando com o que eu sinto, ela não está se importando se eu estou com medo ou não. E claro que nós adultos, né, nós temos todos esses mais recursos e claro que talvez dificilmente alguém ia fazer isso com a gente, né? Mas imagina só
Se a gente não queria ir de jeito nenhum, a gente está chorando e querendo dizer, olha, eu não quero isso daqui, e alguém te empurra lá de cima e você cai lá de cima. Duas coisas, né? Você vai se sentir realmente, né? Vai ter que lidar com aqueles medos, com aquela angústia toda, né? De estar caindo ali e não querer. E também uma sensação de não compreensão, de abandono, de falta de amor, de falta de afeto daquela pessoa que te pôs naquela situação ali, né? Então, a situação só tende realmente a piorar. Então, quando a gente faz isso, né, a gente acaba, às vezes, sendo orientada a fazer isso, o que a gente está passando para a criança é uma mensagem de que a gente não se importa com aquilo que ela sente, ou que a gente, né, a criança não consegue ver a intenção por trás. Ela não consegue entender, não consegue compreender a intenção. A intenção talvez seja que ela se adapte a um ambiente diferente, ou que a intenção seja de que a gente tenha liberdade para poder trabalhar, para poder inclusive dar um conforto para a criança, mas ela não compreende essa intenção. Ela só vê o que está acontecendo ali. Minha mãe foi embora, me deixou aqui chorando, eu estou com medo, estou me sentindo inseguro, não confio nessas pessoas, e a criança às vezes, né, sofre muito estando ali e depois vai somatizando isso também e pode até trazer doenças físicas, né? Quantas crianças, gente, vocês podem escrever aqui para mim, né? Quantas crianças aqui não começam a ficar doentes exatamente quando começa a frequentar a escolinha? Gente, é só a gente imaginar o seguinte, vocês já viram que quando a gente, né, na pandemia foi muito evidente isso, né? A gente estava todo mundo em casa, né? E aí a gente descia, né? Eu mesma descia aqui para o parquinho aqui embaixo com o Miguel, uma criançada, uma confusão, criança brincando e trocava, e tirava máscara, e trocava máscara, e uma cuspia na outra, e ninguém ficava doente. Não tinha virose, não tinha gripe, não tinha bronquiolite, não tinha nada disso. Não tinha vômito. Porém, é só começar a escolinha, o que acontece? Todo mundo de máscara, álcool gel, ambiente, né, aberto, as crianças, né, voltam com virose, um monte de coisa. O que tem lá naquele lugar? Será que aquele lugar está infectado de vírus para todo lado? Diferente do parquinho da casa, da brinquedoteca da nossa casa? Não, na verdade é o quê? Que as crianças estão lidando ali com muitos conflitos emocionais, né? E aí o que acontece? Elas somatizam no corpo. Né, elas somatizam no corpo, aí vem a explicação também sobre as doenças, né, de onde nascem as doenças. Elas nascem primeiro no emocional. Então, por isso que a gente, quando, né, está lidando com essas dificuldades, a gente realmente precisa dar um passo atrás e olhar a necessidade emocional da criança. Aí você vai, né, e muitas pessoas falam, mas Lu do céu, eu mal consigo entender o que a criança fala, a criança está chorando, ou às vezes, né, manifestando agressividade, joga brinquedos, né, às vezes lá na escolinha as professoras dão brinquedo, jogam brinquedo, não querem fazer as atividades. É a forma como a criança está encontrando para comunicar a dor dela. E aí, né, tem muitas recomendações que se dão, não, mas é uma rotina, a criança vai se acostumar, é uma fase, vai passar. Gente, não vai passar se a gente não cuidar. Se a gente não olhar para aquilo que está machucando aquela criança, para aquela necessidade que ela está contando, não vai passar. Ela vai simplesmente, às vezes, se adaptar, né, como é o caso do pessoal que contou aqui, né, que era o quê? A escolinha era uma fuga. Né? E ainda nós vamos falar também sobre o ambiente de casa, mas a escola era uma fuga. Então, assim, lá ela está indo para fugir de um problema, de uma dificuldade maior. Às vezes a criança sente, né, que ela realmente não é ouvida, que ninguém tá conseguindo entender. Ela vai o quê? Se adaptar. Vai ficar lá, vai fazer as atividades. O meu filhinho, gente, com todos os recursos que eu tenho, que ele tem, né, muito estudo, muito trabalho, né, terapêutico meu, há pouco tempo ele falou assim para mim, a frase foi a seguinte, ele, né, falando, eu não quero ir para a escolinha, mamãe, eu não quero ir. E aí eu falei para ele, mas meu amor, você não se diverte lá? Ele disse o seguinte, mamãe, eu não me divirto lá. Aí eu falei assim, entendi.
mas a mamãe viu umas fotos de você se divertindo, olha. E aí mostrei para ele. E aí ele falou assim, não, mamãe, não é que eu me divirto, é que eu faço tudo o que elas pedem para que o tempo passe logo e também para que elas não fiquem me perguntando. E então, isso, né, tudo é a elaboração de uma criança de 4 anos. E claro que ele tem muitos recursos linguísticos, né, ele fala, né, tem expressão e tudo. Mas imagina a criança que não consegue expressar tudo isso. Ela vai chorar, ela vai ficar ali, vai ficar amuada, vai ficar, às vezes, deprimida, vai ficar doente. Muitas crianças ficam doentes porque é a única forma de evitar ir para a escolinha. Então ela fica doente, é o único caminho que lhe resta, né? Ela não está sendo compreendida, ela vai ficar doente, né? E aí ela ficando doente, ela não precisa ir para a escolinha. Então as doenças, e não é a criança que pensa, né, em ficar doente, para não ir, ela realmente fica, né? Por quê? Porque é uma estratégia inconsciente de algo invisível que está por trás de tudo isso, dos comportamentos, dos estados emocionais. Então, olha só, né, a questão aqui que a Adriana colocou. O filho tem autismo e tem dificuldade em fazer amigos. E claro, né, aí até a Adriana também, a gente já fala, né, a Adriana me acompanha também, a gente sabe que tem outras dificuldades da criança e que ali ela vai estar lidando com ainda outras dificuldades dela, né? Que realmente, diante, né, da situação ali, as outras crianças se aproximam e não conseguem se comunicar com ela, ela naturalmente vai ficando mais isolada. E aqui é importante a gente perceber o seguinte, às vezes um problema está contando sobre o outro, né? Uma dificuldade está contando sobre a outra também. Mas isso é para aprofundar um pouco mais, né? Porque às vezes, por exemplo, a criança tem dificuldade de aprendizagem, né? Ela não consegue aprender. Às vezes acontece assim, a criança aí a gente recebe, né? A mãe recebe, não sei se tem uma, né? Imagine só, né? A gente recebendo, você recebendo uma cartinha da escola dizendo, seu filho não está conseguindo compreender os comandos, as orientações, a gente acaba tendo que falar com ele individualmente. Imagina só essa situação. Claro que a gente vai ficar muito triste quando a gente receber isso. E aí, esse é um problema que está contando talvez sobre outra dificuldade da criança, que pode ser, né, dentre todas elas, essa dificuldade de se sentir insegura lá. Ou de, por exemplo, a criança ser uma criança que não consegue se ficar num ambiente em que ela tem que ficar parada. Ela não consegue ficar parada, né, ali num ambiente fechado, porque ela tem uma necessidade de movimento, porque é uma questão do sistema nervoso autônomo dela. Uma criança que precisa de movimento. Então, aquele problema de aprendizagem não é necessariamente ele pode ser o primeiro que está se apresentando, mas talvez a dificuldade da criança seja muito mais, por exemplo, de se sentir segura lá. Então, imagina só, gente, quando a gente está em situação de estresse, o que acontece? A gente consegue prestar atenção em alguma coisa? A gente não consegue prestar atenção em nada. Então, acontece às vezes da criança, por exemplo, que teve lá uma gestação de risco, mais um nascimento conturbado, mais um afastamento pós-nascimento, e aí ela tem o quê? Ela tem um temperamento e um sistema, dela, um sistema nervoso autônomo, muito adequado para situações de estresse. Porque, afinal de contas, ela viveu o início da vida dela, ela foi formatada dentro de um ambiente de estresse. E aí, ela está lá na escolinha, a sensação dela é de insegurança. Então, o que o sistema dela, né, faz? Isso tudo silenciosamente e invisivelmente. Coloca aquela criança em estado de alerta, ela não consegue ficar quieta. Por quê? Porque no estado de alerta, que é o estado de estresse que a gente fica com a energia direcionada para as mãos e para os pés. Para quê? Por causa do nosso sistema de respostas automáticas, de luta, fuga, né, que são as primeiras respostas, de luta e fuga. Então, os nossos membros, né, as mãos, os pés, não vão, vão ficar agitados, a gente não vai querer parar. É como se aquela criança estivesse dizendo, olha, eu não estou me sentindo segura aqui. E o meu sistema está contando isso. Eu estou, está em situação de estresse, está contando sobre um estresse que ele está vivendo interno.
E aí ela vai conseguir prestar atenção no que está sendo dito? Não. Vai ser dada uma orientação para o grupo talvez está mais, né, tem em outras questões lá, outros funcionamentos, e vai conseguir pegar a informação. Aquela criança talvez não vai. Ela vai parecer que está viajando, né, observando, mas é por quê? Porque na situação de estresse, no estado de estresse, a gente fica com outros sentidos aguçados, né, que é, na verdade, esse preparo, né, para que a gente entre em fuga ou luta, né, que é o sistema de luta e fuga. Então, um problema acaba contando sobre o outro. Então, essa sensibilidade de perceber, né, que a criança tem algo por trás, muitos, né, profissionais das escolas não têm nem conhecimento e também, às vezes, não tem nem tempo de perceber isso, né? E aí a gente realmente precisa fazer muito a nossa parte como mães, ali de ficar, observar, de buscar acolher essa criança, de buscar trazer para ela toda os recursos, ir construindo com ela os recursos para que ela se sinta segura. Isso eu estou falando, né, no caso da criança que se sente insegura. Mas outras crianças, por exemplo, vão se sentir, como eu comentei, não pertencentes, não bem-vindas, não amadas, não aceitas. E aí a Claudinha falou sobre o bullying, né? O bullying, as crianças, né? O filho da Claudinha aí, Claudinha falou sobre que ele constantemente passando por bullying. Bullying, né? Algo que acontece, gente, sempre quando há um abuso, há uma pessoa que está ali propensa ao abuso. Que é o que? Às vezes aquela pessoa, né, que ela tem uma fragilidade tão grande, ela tem uma dificuldade tão grande de se sentir boa o suficiente, de se sentir amada, de se sentir pertencente, de se sentir aceita, que parece que ela vai estar o tempo inteiro buscando situações, né, de confirmação disso para ela. Porque o nosso sistema é assim. Algo dentro de nós, né, funciona assim, nosso radar interno vai captar o quê? Situações que confirmam aquelas nossas crenças. Então, eu não sou amado, eu não sou aceito, eu sou um erro, não sou bem-vindo. E aí parece que aquilo, né, tudo fica ali sendo dito, né, e é como se fosse algo que a gente pode dizer assim, atrai, né, mas não é que atrai, é que na verdade, é quem se atrai para situações assim, é aquela pessoa que tem aquelas crenças. Além do mais, né, tem também o fato de essa criança, essa pessoa também se sentir carente, né? E ela vai ficar ali rondando as situações também para se sentir amada. E quando há alguém que se sente carente, né, que se sente frágil, sempre vai ter alguém ali para se sobrepor a ela, né? Então, é muito importante a gente entender isso. E o que está por trás, por exemplo, né, de uma carência, de um sentimento de não pertencimento, de um sentimento de não ser bem-vindo? O que está por trás disso tudo? Né? O que está por trás dessas crenças? É aí que a gente vai encontrar as respostas. Por isso que lá no começo eu comentei que as respostas estão dentro de nós e dentro dos filhos. E até já indo aqui, né, para um outro ponto, que também é algo que a gente ouve muito, né, quando a gente vai lá nas adaptações, as coordenadoras, diretoras costumam dizer isso para a gente: mãe, você que precisa passar essa segurança para o filho. Mãe, você que precisa estar segura. Quem tem que se acostumar com a ideia de se separar é você. E sim, e muitas vezes é sim. Por quê? Porque esse algo por trás do que está lá na criança pode estar nela, ou como também pode estar em nós, mães. Né? Então, se eu tive muita dificuldade com a escolinha, se eu não gostava de ir para a escolinha, se eu sofria bullying na escolinha, se eu tinha dificuldade de fazer amigos, o meu filho também. Né? O que acontece? Ele também vai sentir isso vindo de mim. Por quê? Porque eu também... Quando né, na minha vida, eu acesso essas memórias o tempo inteiro. Então, quando eu vou lá entregar meu filho na porta da escolinha, é como se eu estivesse indo lá também ser levada para a escolinha. Então, o que meu corpo vai expressar? Vai expressar aquela mesma emoção que eu senti lá atrás.
né, se não tivesse trabalhado isso daí ainda. Então, por isso que a gente fala muito, né, que a gente precisa curar em nós as nossas questões, porque a gente cura os filhos também. Porque se para mim era um sofrimento danado, se eu não queria ir para a escolinha, se eu me sentia abandonada lá, se eu só queria ficar com minha mãe, mas eu não podia, algo, né, fazia com que eu quisesse ficar com ela, se eu me sentia insegura, se eu sentia que lá eu não era amada, que as pessoas não se importavam comigo, quando eu vou deixar meu filhinho lá, o que eu vou passar para ele, né, nas minhas vibrações, na minha energia? Exatamente isso. Né? Então, se você vive uma situação dessa, né, no caso, eu tinha dificuldade lá de ir para a escolinha. Quando você está deixando seu filho lá, isso que o seu coração talvez esteja ressoando. E como nós estamos em fusão emocional, e principalmente as mães aqui que têm filho, né, de 0 a 7, vão saber exatamente o que é isso. Os filhos sentem o que a mãe sente. Então, outro dia, a Adriana até me mandou uma mensagem falando assim: Lu, outro dia, quando eu fui deixar o meu filhinho lá, eu me lembrei daquilo que você fala sobre a gente se conectar com o nosso coração e transmitir para o nosso filho a segurança de que ele vai ficar bem ali. Por quê? Porque o nosso coração está ressoando. Então, se a gente está deixando a criança lá, a gente sabe que, né, a gente está sentindo, nossa, puxa vida, quando eu era criança. E a gente não pensa aqui, tá, gente? A gente sente. Né? Quantas vezes eu já deixava o Miguel lá e saía chorando. E não era porque eu não confiava na escola, não era porque eu não queria me separar dele, muito pelo contrário, porque eu precisava trabalhar. Não era porque eu não achava que aquela professora era boa, não era porque eu achava que eles iam maltratar ele. Não. É porque eu me conectava com as minhas dores, com os meus medos, com as minhas angústias lá da infância. Então, e o que acontecia? Eu compartilhava com ele a minha emoção em fusão com ele. Então, ele também sentia. E isso é o que elas falam pra gente: mãe, você precisa se desapegar. Isso, na verdade, quer dizer que se nós temos feridas lá do passado, se nós temos aprendizados nossos lá que nos causam sofrimento, que nos causam dor, que nos causam dificuldade hoje, essas mesmas dificuldades estão neles. Essas mesmas feridas, essas mesmas dores, essas mesmas crenças estão neles. Então, quando a gente olha para a dificuldade do filho, né, por isso que eu falei, como era para você quando você era criança? A Claudinha comentou assim: nossa, nunca tinha pensado por esse ângulo. Perfeito. É exatamente isso, viu, gente? Assim, é exatamente isso. E às vezes, né, como a criança de 0 a 7, ela está em fusão, em fusão emocional total com a mãe. Mas também tem o pai nessa história, né? E o pai também. Às vezes é o pai, né, que teve uma dificuldade, às vezes. Então, olhar para a dificuldade, para a gente atuar sobre a dificuldade, a gente precisa realmente estar conectado com isso que está por trás. E como que se faz isso, né? Para olhar para isso que está por trás, passa, né, por a gente também fazer essa compreensão da nossa história, para a gente fazer esse resgate da nossa história e também da história deles. Eles, né, os nossos filhos, eles são 50% nós, 50% os pais deles. A gente costuma dizer que os filhos não têm os pais. Na verdade, os nossos filhos não têm a mãe, não têm o pai. Eles são nós. Eles foram feitos de nós. Eles são as nossas células. É a célula do pai com a célula da mãe que se juntou e formou eles. Existe ali, claro, né, para quem acredita, não sei qual é a crença de cada um aqui, mas existe ali uma alma, assim. Mas nesta existência, nesse corpo aqui que eles estão, lidando com essas emoções, com as crenças, com os medos, com as angústias, eles são 50% pai, 50% mãe. Não tem 45% mãe, 45% pai e 10% filho. Não tem. É só isso, são só os dois que fizeram ali. Claro que quando falo só, né, gente, eu estou trazendo toda a história da mãe, toda a bagagem do pai também, todo o sistema, toda a família. Mas o fato é que eles não têm pais, eles são os pais, né?
Então, o seu filho, ele não é seu filho, ele é você. Ele é uma parte de você, né? E por isso que é muito importante a gente fazer esse resgate e a gente trabalhar em nós as nossas questões emocionais, as nossas feridas, as nossas crenças, os nossos medos, os traumas. Porque é tudo isso que eles vão estar contando, né? Às vezes um grito, um pedido de socorro ali. E outro dia, eu conversando com o Miguel depois que ele saiu da escolinha, ele falou assim pra mim, ele estava chorando, né? Ele estava chorando muito assim, né? Chorando por tudo. E aí ele falou bem assim pra mim: mamãe, hoje ninguém quis brincar comigo, hoje ninguém quis brincar comigo, não sei por que ninguém quis brincar comigo. E aí eu observei, na verdade ele estava todo sujo de tinta, então, ou seja, ele brincou muito, porque ele estava sujo de tinta, ele estava com massinha nas unhas, mas ele, né, ele de alguma forma ali, ele viu que achou que ninguém estava querendo brincar com ele. E aí, claro, pode ter tido um momento que ele foi tentar brincar com um amiguinho, não funcionou, com outro não funcionou, e ele estava muito sentido, muito sentido. No dia seguinte, será que ele vai querer ir para a escolinha mesmo? Porque essa talvez seja uma dor muito grande para ele, né? Não se sentir amado, não se sentir pertencente, não se sentir querido, né? Que no caso, realmente na história dele, ele também traz isso. Então, as dificuldades que eles têm vão contar sobre o que eles têm na bagagem deles. E agora, eu queria até falar aqui para você o seguinte: como, né? Como que a gente pode ajudar? Assim, eu posso ajudar como? Primeiro, né? A gente compreender o que a história da criança, compreender o que a criança está contando sobre a história dela, o que o seu filho está contando sobre a história dele, né? A partir dos comportamentos, de tudo o que ele manifesta ali, e também, né, buscar acolher as necessidades emocionais que nascem a partir dessas dificuldades que ele tem. E outra coisa também, gente, é ficar muito atento à escolinha, né? Claro que muitas vezes a gente não pode escolher, muitas pessoas não podem escolher, mas eu não sei se aqui tem, né? Tem aqui a Luciene, que é psicopedagoga, não sei se tem outras profissionais aqui, mas o fato é que, por exemplo, né, os profissionais, uma forma realmente de acolher essas crianças é começar a olhar um pouco atrás, né, por trás desses comportamentos. Né, às vezes a criança é chamada criança rebelde, né, não quer fazer nada do que é pedido. Né, para a gente, né, imagina só, se a gente trabalhasse, né, não sei aqui quem trabalha na escolinha, mas imagina, é muito mais fácil para a gente dizer que a criança é rebelde, ela não quer fazer nada do que é pedido para ela. Aí vamos abaixar, digamos, vamos aqui na altura da criança, né? Na altura, né, simbolicamente. Vamos olhar o que é que a criança, por que essa criança não quer fazer nada do que pede para ela. Claro, gente, que se a gente for pensar, nós que temos ali um amor profundo pelos nossos filhos, muitas vezes é muito difícil. É muito difícil a gente lidar com uma criança que não faz nada do que a gente pede. Mas, então imagina lá para um profissional que tem que lidar com um monte de criança que também não quer fazer nada do que é pedido. Claro que é muito difícil, mas isso também não elimina a possibilidade, né, de a gente acolher minimamente que seja essa criança. Então os profissionais, eles precisam realmente passar a olhar um pouco mais atrás disso tudo, por trás do comportamento, por trás daquilo que está se apresentando ali. E mesmo quando, né, a escola trouxer essas coisas, a gente ter essa crítica, a gente saber avaliar isso com outros olhos agora. Né? O que eu quero trazer para vocês é isso, é um novo olhar para as dificuldades que as crianças vão apresentar. E da noite para o dia elas vão melhorar, gente, da noite para o dia elas vão mudar, elas vão fazer tudo do jeito que a gente espera, elas vão felizes para a escola? Talvez não. Porque talvez vai ser um trabalho grande para a construção de um bem-estar dela lá. Mas à medida em que a gente possa fazer alguma coisa, a gente vai fazer dia a dia a construção ali. E lembrando, gente, que por que, né, que a gente fala tanto, né? A gente pode fazer uma escolha sim. A gente pode simplesmente ignorar que isso tudo existe, né? Deixar a criança lá.
Mas tem duas questões aí. Primeiro, ela vai começar a adoecer, isso é fatal. Ela vai começar a adoecer, porque o corpo vai contar aquilo que por dentro está se passando e que ninguém está vendo. Então o corpo vai contar, o corpo físico, né? Ela vai adoecer. É uma bronquite, é uma gripe, e a gente vai, né, ter às vezes as explicações, porque todo mundo na escola está com gripe, porque todo mundo na escola está com virose. Pode ser que todos estejam passando pelas mesmas situações também, né? Então, por exemplo, até contar um caso para vocês que há poucos dias eu vi na minha formação que eu estou fazendo. É uma formação de aprofundamento na psicologia pré e perinatal. A professora, né, a mentora, contando a história seguinte. Umas crianças, né, num determinado momento lá do cronograma da escolinha, elas tinham que preparar a festinha de carnaval. Então elas tinham que preparar os enfeites, enfim, preparar os bonecos, né, aqueles bonecos para fazer o desfile. E uma das salas estava tendo muita dificuldade, porque a professora não aceitava nenhuma ideia que as crianças sugeriam. E eram crianças bem pequenas, 4, 5 anos. Então as crianças sugeriam, a professora ia lá e colocava a posição dela. Isso foi feito assim, enfim, as crianças foi funcionando, as crianças foram fazendo o que tinham que fazer. No final, teve o tal desfile do carnaval, as crianças estavam muito empolgadas, muito felizes. Por quê? Porque claro que criança gosta de festa. Claro que a criança está empolgada de ver a turminha do lado preparando o boneco. Claro que a criança está feliz, né, de toda aquela preparação. Só que chega um determinado momento, acontece o carnaval. No dia seguinte, todas as crianças daquela turma ficaram doentes. Todas com vômito, todas com diarreia. Daquela turminha. O que acontece, né? Aquelas crianças, elas estavam engolindo muita coisa, elas estavam tendo que se submeter a muitas coisas que elas não queriam, elas não estavam sendo ouvidas, elas não estavam sendo percebidas, elas não estavam sendo consideradas. No fim, todas elas adoeceram. E aí, né, a partir daquela explicação que a gente tem, que é a explicação mais cômoda muitas vezes, é uma virose, pegou todo mundo ficou doente, e é isso, passou. Só que, na verdade, naquele caso específico, né, aquilo foi um estudo, né, feito numa escola, percebendo o quê? Que aquelas crianças, né, através daqueles sintomas, daquele estado em que todas elas ficaram, aquela virose que elas pegaram, estavam contando sobre o que se passou com elas. Elas não foram consideradas, tiveram que engolir. Então elas estavam, é como se até, né, a medicina germânica explica muito isso, né, sobre as doenças, né, e as doenças diarreia, vômito, né, muitas vezes quer contar exatamente sobre isso. Algo essa criança está engolindo, algo essa pessoa está engolindo que ela não quer, então ela está colocando para fora, vomitando, botando para fora, né? E a diarreia também, mesma coisa. Algo não está sendo fácil de digerir, algo está sendo empurrado goela abaixo, num determinado momento ela põe para fora através do corpo, porque o corpo físico conta a história do que está se passando internamente. Eu já comentei nos grupos, quem está lá no grupo já me ouviu falar sobre isso, né? Que a medicina germânica, uma autora que as mães gostam muito, que é Laura Gutman, ela fala também, toda doença do corpo começa na alma, começa na mente, né? Então, é isso, né? Então, muitas vezes, a gente encontra as respostas realmente mais objetivas, mais diretas, e que atendem muitas vezes a nossa correria, a nossa necessidade de resolver a nossa vida, mas elas não vão resolver os problemas. E a outra questão, né, além das doenças, é isso ir sendo levado com a criança para toda a vida dela. E depois nós somos adultos que não conseguimos falar,
né, em público, somos adultos que não conseguimos colocar a nossa opinião, somos adultos que temos depressão, somos adultos que temos ansiedade, somos adultos que temos TDAH, porque, né, às vezes a gente lá naquela confusão, ninguém estava dando muita importância, começou a nos rotular como pessoa que não consegue prestar atenção, e a gente carrega tudo isso para a vida adulta. Então, a infância, né, esse período que a gente está com os filhos lá, né, imagino que você esteja aqui porque está nessa situação, que você sabe, né, que você não se contenta com essa resposta pronta, essa solução pronta, essa resposta pronta. Você sabe, né, que a infância é tão importante, tão relevante, um período tão curto da nossa vida e que vai marcar a nossa vida inteira. E a infância é a janela de oportunidade maior que a gente tem. A gente, né, tem lá no nosso início de vida, a gestação, o nascimento, como aquela que constitui aquela fase da nossa vida nesse corpo físico aqui, que constitui o maior aprendizado da nossa vida, para a vida toda, que constitui os nossos roteiros, né, emocionais. E a infância é a maior janela de oportunidade. Janela de oportunidade de autocura daquilo que aconteceu na gestação e nascimento, e também janela de oportunidade de aprendizados novos, de aprendizados e de acolhimento para questões que vão surgindo ali, né? Então, esse momento da vida é um momento mais, claro, né? A gente já tem a base lá, mas se a gente pode ainda fazer alguma coisa para mudar a história de vida dessa criança, essa pessoa que ela vai ser, é ali naquele momento da infância, né? Especialmente do 0 aos 7 anos. E então, por isso, né, que a preocupação, e por isso que sempre o que eu trago vamos olhar para este período da vida, né? E como nós mães, né, nós já somos adultas, a gente tem que cuidar das crianças, temos os filhos aí, mas se cuidar deles passa por cuidar de nós também, a gente tem que fazer isso. Então, hoje, né, o que eu quis trazer aqui para vocês é as dificuldades das crianças, né, na escolinha, sejam elas de quais naturezas forem, dificuldade de se alimentar, dificuldade de fazer amigos, dificuldade de fazer as atividades, não querer ir para a escolinha, às vezes ir, mas ficar triste lá, ou agressividade que a criança às vezes começa a ter lá na escola. Tudo isso está contando sobre o que se passa com ela emocionalmente. E outra coisa também, gente, que eu queria comentar é o seguinte, muitas vezes a criança, ela está contando, né, sobre as dificuldades que ela está vivendo em casa também. Separação dos pais, crise financeira, ela vai para a escolinha com tudo isso. E aí chega lá, ela, às vezes, lá, se ela já tem, às vezes, questões, pode ser até o caso, né, de como algumas pessoas comentaram aqui, que lá ela sinta como sendo um refúgio, né, para ela, porque em casa está muito difícil. Então ela vai ter aquilo como refúgio. Mas esse refúgio, gente, a criança não vai ficar na escola a vida inteira, né? Nós não ficamos na escola a vida inteira, não é? Então a gente vai mudando, né, ao longo da vida esse refúgio para algum lugar. Aí depois vira um refúgio, por exemplo, refúgio na comida, refúgio na bebida, refúgio em outros vícios. Por quê? Porque tem que ter um refúgio. Porque de alguma forma a gente criou esse padrão lá na infância, né? Então, por isso que é tão importante a gente cuidar disso. Outra coisa, né? Alguém me mandou aqui, assim, por que, né, que meu filho, quando o pessoal fala na escolinha que ele fica super bem, mas quando eu chego ele chora, que se joga em cima de mim e chora até se acabar, e chora em casa, e parece que muda, né, parece que sofre muito estando lá, e quando vai conversar na escolinha, eles relatam algo muito diferente. Aí, né, tem várias possibilidades, mas eu vou falar de duas. Mas imagine só, né, a situação de que a criança não tem confiança nenhuma naquelas pessoas que estão lá. Ela se adaptou lá, né, deu um jeito de se virar bem lá, mas ela está tendo que sufocar tudo o que ela está sentindo
até a hora que a mãe chega para buscar, o pai chega ou alguém chega. Quando alguém chega, ela quer se jogar, chorar desesperadamente, porque ela quer, pelo amor de Deus, alguém me escuta, alguém me dá um refúgio, porque esse lugar aqui não está me atendendo, essas pessoas não me entendem, essas pessoas só me colocam para fazer coisas que eu não quero, mas ela não sabe dizer. Então ela vê a mãe ali, ela se desespera, ela chora. Então é muito comum. Outro dia eu estava na escolinha, né, do Miguel, fui buscar o Miguel, e eu estava lá e tinha exatamente essa situação. Um pai chegou e aí a criança chorava, mas chorava muito. E o pai, né, ali falando, olhou para a moça e falou assim, ela falou assim, nossa, ele ficou super bem, é só você chegar que acontece isso. É só você chegar. Sim, é só o pai chegar. Porque o pai é a pessoa em quem ele confia para chorar. A mãe é a pessoa em quem ela confia para chorar. Assim também é com a gente, né? Imagina, quantas vezes, né? Eu posso estar super bem lidando com um monte de coisa. Quando eu falo com minha mãe, já vem o choro. Né? Então é por quê? Porque é ali a pessoa com quem a gente quer compartilhar, a gente confia, a gente espera que essa pessoa nos ouça, a gente anseia que essa pessoa nos dê o que a gente tanto precisa, que ela entenda o que a gente precisa. Então, isso é um sinal, né? Se a criança está chorando na hora de sair, né, procure ver, não para ficar investigando e ficar controlando a escola, não. Não é esse o objetivo. Né? Aí cada um vai poder escolher, e eu, né, aconselho, né, que vocês olhem bastante a escolinha mesmo, busquem olhar sobre isso, se eles entendem sobre essas questões, como que eles acolhem a criança, se estão mandando cartinha falando sobre comportamentos, focando no comportamento, sempre se preocupar com o emocional da criança. Isso já é um sinal de que talvez esse lugar não seja bom para a criança. Se eventualmente não tem como fazer isso, né, acolha o máximo que, né, nutra essa criança dos recursos internos em casa, né, para que ela se sinta amada, se sinta segura, se sinta pertencente, se sinta bem-vinda, porque ela vai levar isso para lá. A criança ela vai levando, né, para onde ela vai levando o que está aqui dentro dela. Né, e não é o externo que define o que ela sente aqui. É o interno, né, que vai fazer com que ela se relacione com o mundo exterior. E então é importante isso, né, nutrir essa criança do máximo de recursos internos para que ela, né, vá para aquele ambiente com recursos para lidar com tudo isso. Então, assim, quando, por exemplo, o Miguel outro dia me comentou alguma coisa sobre a escola e eu perguntei para ele, e o que você achou disso? E aí a resposta dele, eu fiquei até com vontade de dar um sorrisão, né? Mas só que como ele estava me contando um negócio que para ele era algo triste, eu segurei. Mas por que eu queria dar um sorriso? Porque eu fiquei bem feliz de ver que ele sabia lidar com aquela situação, minimamente, porque ele é muito pequeno ainda, né, gente? Então, assim, a gente também não pode colocar esse peso nas crianças também. A gente tem que ficar ali, né, cuidando. E quem é profissional da área, tenha todo o acolhimento para essas crianças, né? Está um caos, a criança está chorando, não consegue. Olha, abaixe na criança, procure entender, vá lá na coordenação, procure saber o que a mãe contou na entrevista, o que a mãe está contando lá para a coordenação. Procure saber, porque é lá que estão as informações, não é no que a criança está fazendo ali. Aquilo ali é só a mensagem. Não, desculpa, só o mensageiro. A mensagem mesmo está de dentro. Né? Então é muito importante isso. Exatamente, porque a gente está falando da escola, porque é uma necessidade de todos nós, né? E a gente está na vida moderna, as mulheres, né? Aí cada vez mais trabalhando assim em empresas grandes, né? Tendo que viajar, tendo demanda de trabalho, precisam que as crianças estejam lá. Mas assim, outra coisa, né? Eu falei sobre o tempo das crianças na escola. Claro que cada um aí dentro disso, né, vai consultar o seu coração, vai sentir o que é importante para si e para a família. Mas imagina só, ficar às vezes de 7 da manhã às 7 da noite ou 6 da tarde, num ambiente em que tem tudo, né, ali, que todos esses conflitos, e com, às vezes, né, alguém que não consegue compreender.
que não consegue perceber as dificuldades que a criança tem, mas não essas comportamentais, não essas que estão estampadas, as que estão ali dentro, né? Só para resumir, então é preciso nutrir os filhos de recursos internos para que eles consigam lidar melhor com aquele ambiente lá. E até contando para vocês, outro dia eu fui fazer a entrevista lá na escolinha que o Miguel está agora, e eu fiquei muito feliz. Eu nunca fiz entrevista em um monte de escolinha, e uma primeira que me fez, que quando eu sentei para fazer a entrevista, ela falou: Luciana, então, me conta sobre o Miguel, me conta sobre você, mas vamos começar do começo. Como foi a gestação do Miguel? Então eu fiquei muito feliz quando ela falou aquilo, eu quase que levantei da cadeira e dei um beijo nela. Eu não falei nada sobre que eu tinha formação em psicologia pré e perinatal, não falei que eu sou terapeuta, não falei nada disso, até para não poluir ali, né, para não desvirtuar e também não condicionar o discurso, né, a fala dela, porque eu estava também avaliando a escolinha, né? Mas eu queria sair, queria abraçar a moça lá, fiquei muito feliz. Porque finalmente eu percebi que tem profissionais que conhecem, tem profissionais que percebem. E assim, pode ser só a coordenadora, pode ser que nenhuma das outras profissionais percebam, mas tem algumas. A Luciene, querida, a Lu, que me ajudou muito aqui com o Miguel. A Lu, gente, a Lu é um anjo na terra. A Lu é pedagoga, que na pandemia me ajudou aqui, né, com o Miguel para fazer todo esse trabalho de construção, né, da confiança dele no retorno para a escolinha. Por quê? Porque realmente ele teve muitos, até porque, gente, além dos traumas que a criança já traz, ela pode até criar novos traumas, passar por novos traumas lá. A Beta até colocou uma coisa, acho que a Beta está aqui, ela mandou uma mensagem, né, falando sobre algo que ela também sugeriu que abordasse aqui, que é quando a criança, por exemplo, ela é a última a ser buscada lá na escolinha. Isso aconteceu com o Miguel. Uma vez eu estava em reunião, lá na empresa que eu trabalhava antes, se marcava muita reunião para o final do dia. E aí, quando chegou o final do dia, eu não consegui buscar o Miguel. E o Miguel foi o último a ser, né, buscado. E choveu muito naquele dia, parecia que o mundo ia cair. E então, quando eu cheguei lá, as luzes estavam apagadas, ele estava no colo da moça lá que cuidava. A Beta está aí, sim. Da moça, né, responsável. E ele estava, coitadinho, com o rosto pálido, com um olhar assustado. E desde aquele dia para frente, ele desenvolveu aquele medo grande, né, de ir para lá, medo de chuva, enfim. Foi um trabalho muito, muito intenso para conseguir acolher todos os medos dele, as dores dele relacionadas àquele trauma. Porque realmente foi muito traumático para ele. Ele viu todos os coleguinhas irem embora e ele foi ficando, e além de tudo, junto com chuva, e junto com as luzes apagadas, e as pessoas falando em volta também. Por quê? Porque elas, né, no meio do caminho, quando eu saí do trabalho, o meu celular descarregou, então elas não conseguiam falar comigo. E elas falando em volta. Ah, será que a mãe dele não vem? Mas só tem ela para buscar, como é que a gente vai fazer? Não sei o quê. Falando em volta dele. Ele ouvindo tudo aquilo. E aqui é outra coisa também que a Beta colocou. Gente, não falem sobre as coisas das crianças, né? Me desculpa, né? Deixa eu refazer a fala. Sugiro, né, que vocês não falem, né? Que você aí não fale sobre seu filho na frente dele. Se é sobre ele, não é para ele, não fale na frente dele. Quantas vezes eu já fui na escolinha buscar o Miguel e as pessoas da escola queriam ficar contando sobre coisas dele, ele na frente dele. Ah, ele não come tal coisa, ele não isso, ele não vai... Gente, não isso é muito ruim. Porque a criança, ela cria duas pessoas ali que representam a autoridade máxima para ela, professor e mãe. E talvez, né, tem um pai também. Mas imagina só, o pai ou a mãe e os professores são as autoridades máximas para a criança. Então, você começa a dizer, ele não presta atenção, ele tem dificuldade de se concentrar, ele é disperso, ele tem dificuldade com matemática, ele tem isso, ele não come. A criança recebe aquela informação, ela internaliza aquilo se torna uma crença absoluta.
para ela. É um aprendizado que ela vai levar para a vida. Então, muitas pessoas chegam na vida adulta com dificuldade com matemática, porque lá no comecinho elas ouviram isso. E às vezes a dificuldade é pontual, né? E aqui, como eu estou falando, de muitas dificuldades, né? Então, dificuldade de comer, a dificuldade de se concentrar, dificuldade de interagir, dificuldade de brincar com os amiguinhos, dificuldade de parar, de ficar quieto, né? Então, assim, vai que aquilo até vai ser algo que a criança tenha possibilidade de administrar e de eventualmente até mudar. Mas foram duas autoridades que disseram para ela, duas autoridades máximas na vida dela, que ela não aprende matemática, que ela não se concentra, que ela não para. Então, tudo isso cria uma crença que é quase como se fosse um registro na pedra, né? E muitas vezes depois vai ser o que vai dificultar a vida dessa pessoa a vida inteira. A Beta colocou, eu ouvi uma mãe dizer, meu filho é muito difícil na frente dele, na porta da escola. Gente, isso é a coisa mais comum que eu vejo, mais comum. Eu fico vendo o tempo inteiro, eu fico ali misturada, não falo, não comento, porque não tem meu papel ficar fazendo isso lá, né? E assim, a gente não tá para julgar, tá, gente? Não é para julgar, a gente faz o que a gente aprendeu a fazer, né? A gente faz o que a gente aprendeu a fazer. Mas agora que você já tem conhecimento, né, não faça isso com seu filho, não faça isso. Eu vi outro dia um pai falando assim, na hora que ele foi buscar a criança. Ele falou assim, né, um pai muito querido, muito amoroso, presente, né? Ele falou assim, né, a criança veio, aí ele veio, né, a criança veio correndo, meio que desengonçada. Aí ele falou assim, nossa, mas ele deu muito trabalho aí hoje, porque em casa ele só dá trabalho. Ele apronta o tempo inteiro, derruba tudo. Aqui ele derruba as coisas também. Ele falou assim, brincando, sabe? Como alguém, e falando, e aí, cara, derrubou alguma coisa aí hoje? O que você fez aí hoje? Derrubou alguma coisa? A criança rindo, né? Um ambiente feliz, aparentemente. Mas algo muito profundo, né? Olha a criança, ele só apronta, ele é um desengonçado, ele derruba coisas. Né? O pai estava dizendo isso com a melhor das intenções, né? Brincando, mas são duas autoridades máximas na vida daquela criança. E quem aqui sabe um pouco sobre hipnose, né, e que acompanha aí o meu conteúdo, sabe que nesses momentos da nossa vida, pequenininhos, a gente, nós vivemos em constante estado de hipnose. Então, tudo o que entra, fica. É crença que se transforma em uma verdade absoluta. Tá? Então, vai falar sobre a criança, se afasta. Vai falar sobre a criança, sobre as dificuldades dela, sobre o que ela não está conseguindo, sobre o que ela fala em separado. Não fala na frente dela, tá, gente? Assim, é só uma sugestão também, né? Uma vez aconteceu isso comigo, eu tinha 7 anos, todos foram embora e eu fiquei sozinha, fiquei com muito medo e acabei saindo escondida para ir para casa. Minha mãe ficou muito nervosa, que eu não esperei. Então, a gente, assim, só para encerrar, né, para a gente não ficar a noite inteira, eu agradeço muito, mas deixa eu só ler aqui, isso mesmo, e assim mesmo, total falta de mínimo sentido comum dessa parte dos professores. Exatamente, gente, eu já vi psicólogos, né, a criança sair da consulta com o psicólogo, tá, gente, assim, né, respeito todas as profissões, eu também, né, respeito muito, mas eu já vi psicólogos, assim, a criança sai da consulta com o psicólogo vem trazendo a criança, encontra com os pais e fala sobre as coisas que a criança fez lá dentro da sala e fala sobre a criança ali. E a criança fica olhando, né? Às vezes a criança fica olhando e deve pensar, né? O que passa na cabecinha daquela criança? Nossa, realmente eu sou um problema danado, né? Porque meus pais estão aqui me trazendo para essa psicóloga me tratar e ela está dizendo isso daí sobre mim. Então, realmente, eu acho que eu não tenho solução. Então, é muito, muito sério isso, né? A gente tem que cuidar muito. Então, assim, vamos, né? Vai falar sobre a criança, seja em casa, seja em qualquer lugar. Vai falar sobre a criança, a não ser que seja algo muito positivo, né? Fale longe da criança, tá? E é isso, gente. Eu acho que por hoje é isso. Eu espero que tenha ajudado aí. E outra coisa, né, gente? Então, assim, tem solução? Tem caminhos? Tem como cuidar de tudo isso? Tem sim. E, inclusive, eu atendo mães que vão cuidar das suas feridas emocionais, das suas crenças,
dos seus traumas lá da infância, daquela criança da Adriana ali que falou que foi deixada lá na escolinha, né? Como que a gente vai saber se esse medo está dentro da Adriana até hoje? Só a Adriana sabe, e olhe lá se ela sabe. Então, através de comportamentos que ela tenha, talvez ela consiga perceber que ela tem medo, às vezes, de abandono, né? Que ela tem medo, às vezes, de ser deixada para trás, né? Então, a gente, muitas vezes, não sabe exatamente, ou não valoriza, não percebe o que está acontecendo hoje na nossa vida, que tem raízes lá na infância. Mas muitas, né, das dificuldades que nós... Muitas não, né, gente? Todas as dificuldades que nós enfrentamos hoje na nossa vida têm raízes lá. E dando um passo mais atrás, tem raízes na gestação e nascimento. Então, eu atendo como hipnoterapeuta, né, como terapeuta materno-infantil. Tem os programas também online, tá? Que dão todo o entendimento sobre tudo isso, tem ferramentas, né? Tem a terapia do sono. Inclusive, eu queria deixar aqui para vocês o seguinte, né? Quem aí está vivendo essa dificuldade da criança ir para a escolinha, da dificuldade da criança ficar na escolinha, pode utilizar da terapia do sono, uma ferramenta muito simples, né? Precisa ter apenas algum conhecimento, né? Que eu passo lá nos programas também online, mas não é nada fora, né? Não é nada extraordinário. É apenas a gente conversar com a criança durante o sono, né? Lá tem o passo a passo, mas de forma mais simplificada assim, ó. Conversar com a criança, né? A criança, o seu filho aí tem dificuldade, ele dormiu, vai lá, conversa com ele, identifica primeiro você, né? Qual é a maior dificuldade dele? Qual é a maior dor dele? O que faz com que ele se sinta, que ele não queira estar lá na escolinha? E aí você vai poder conversar com ele ali na fala do sono, tá bom? E eu estou aí à disposição, hoje é começo de março, a agenda, né, para março ainda tem possibilidade, tá, gente? Então, entre em contato, chame no direct para marcar. Se você vai assistir esse vídeo depois, chame no direct ali para marcar uma consulta. Lá tem os meus canais também, na bio tem os acessos, e também tem os programas online, tá? Para acolher tudo isso. Vamos cuidar das crianças, porque elas são o portal, né? A gente está começando a vida ali, começando essa jornada aqui, né? Pelo menos nessa existência aqui, nesse corpo que a gente tem, está começando uma jornada de vida que pode ser seguir um rumo completamente diferente se a gente tiver o acolhimento dessas dores, dessas coisas todas na infância. Então, não negligencie essas questões, valorizem essas questões dos filhos, essas mensagens que eles estão trazendo. Valorize aí do seu filho está com qualquer dificuldade, valorize, né? Utilize essa dificuldade como uma mensagem, como, sabe, aquela pista assim, olha, algo não está certo, tem alguma coisa aqui que precisa de um olhar mais aprofundado. Então é isso, tá bom, gente? Tem mais alguma dúvida? Tem alguma questão aí que vocês queiram compartilhar? Eu ia até propor aqui um momento aqui de auto-hipnose, mas eu já vi que já passou de 1 hora. Então, por hoje, tá, gente? Por hoje eu vou ficar por aqui. A agenda está aberta, os contatos estão ali, tem os programas online. Cuidem dos seus filhos, cuide dos seus filhos, para que eles, né, estejam melhor lá. São horas e horas da vida deles que eles passam lá. E isso, além de trazer muita angústia para nós, também traz muitas questões para eles, tá bom? Então é isso. A Claudinha está dizendo obrigada, Lu, foi incrível, gratidão, Lu, maravilhosa, obrigada. Obrigada, gente, por participar, obrigada por estarem aqui. Nós somos, né, o diferencial no mundo, porque nós buscamos nos capacitar para estar melhor para os filhos. Nós não somos o diferencial porque somos melhores do que ninguém, não. Nós somos porque nós apenas estamos assumindo que nós somos falhas, que nós temos falhas, que nós erramos, que nós temos feridas, que nós temos coisas a melhorar em nós, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo grande. A Carol está dizendo que seu programa tem me ajudado muito. Obrigada, Carol. Carol está lá assistindo o programa Curando com o Coração, fazendo as atividades. E é isso então, gente. Muito obrigada. Um beijo a todas e até o próximo
próximo encontro por aqui, tá bom? Um beijo.